dia, meu nome é João Gabriel, eu curso licenciatura em História pelo CEDERJ no Polo de Resende. Nesta videoaula abordarei com vocês o seguinte tema: as dinâmicas e contestações na República Oligárquica. E o que isso quer dizer? O que quer dizer dinâmicas e contestações? E o que é República Oligárquica? Bom, dinâmica é o funcionamento e contestações são oposições, ou seja, as contestações são os movimentos de reação, de oposição. E o que é República Oligárquica? A República Oligárquica foi um período da história brasileira que também é conhecido como República Velha ou o Café com Leite, ou simplesmente a Primeira República. Cada um desses nomes se refere ao mesmo período histórico, porém cada um representa uma característica deste período, que se inicia em 1889 com a proclamação da República e termina em 1930 com o golpe ou Revolução de 30. Ou seja, a República Oligárquica é o palco onde acontecem os movimentos e as contestações. Mas por que é importante estudar esses funcionamentos e essas contestações e essa tal República Oligárquica? Porque esse período foi o início de uma nova fase da história brasileira, um grande período conhecido como a História do Brasil Contemporâneo, que se inicia em 1889, como eu já havia dito, e se estende até os dias atuais, ou seja, nós estamos vivendo esse grande período na nossa história. E para entendermos o Brasil de hoje, precisamos voltar a esse período, ou seja, estudar esse período da história brasileira é entender um pouco melhor a dinâmica, ou seja, o funcionamento da sociedade brasileira. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a dinâmica política desse período. E para isso precisamos compreender os seguintes termos: oligarquia, voto de cabresto, política dos governadores e a política do café com leite. A política nesse período era dominada pelas oligarquias estaduais, ou seja, pelas famílias mais poderosas de cada estado, que elegiam seus representantes através do voto de cabresto e das fraudes eleitorais. E essas famílias eram ligadas ao agronegócio e possuíam poder econômico e armado, que utilizavam para coagir os eleitores a votarem em seus candidatos. A coerção dos eleitores ocorria através do medo e da troca de favores, como o fornecimento de alimentos, moradia, remédios, trabalho e proteção. Além desses métodos de coerção do voto, fraudes como o voto de pessoas mortas, crianças ou o roubo das urnas eram utilizados pelas elites locais para eleger seus candidatos. Havia também um acordo conhecido como a Política dos Governadores, desenvolvida pelo presidente da República Campos Salles, entre as oligarquias estaduais e o governo federal, que funcionava da seguinte forma: as oligarquias estaduais ajudavam a eleger candidatos a deputados e senadores favoráveis ao governo federal, que retribuía o favor com verbas e benefícios. O poder federal era notadamente revezado entre os candidatos de Minas e São Paulo. Minas, o segundo maior produtor de café, o principal produto da economia brasileira na época, e com o maior curral eleitoral e a maior bancada do Congresso. E São Paulo, o maior produtor de café do país. Por isso, esse período também é conhecido como a República do Café com Leite. No entanto, nenhuma dominação é plena, e pelo menos mais 4 estados disputavam a hegemonia política nesse período: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Outras questões importantes que devemos conhecer desse momento da história brasileira são as imigrações e o processo de industrialização e urbanização. O processo de industrialização e urbanização, assim como a imigração, está diretamente ligado à economia cafeeira. A partir da abolição da escravidão no Brasil, em 1888, o movimento imigratório, que era incentivado desde o período colonial, passou a se intensificar, e entre 1890 e 1930, cerca de 3 milhões e 200 mil imigrantes vieram para o Brasil. O interesse do Estado e das elites brasileiras na imigração eram basicamente dois. O primeiro era substituir a mão de obra escrava por mão de obra livre, e o segundo era branquear a população brasileira através da miscigenação. Por isso, os imigrantes de origem europeia eram seus preferidos. Inclusive, um médico brasileiro chegou a afirmar em um Congresso Internacional das Raças que em 100 anos
os traços negros e indígenas seriam extintos da população brasileira, integrando o Brasil no conjunto das nações civilizadas. A grande maioria desses imigrantes eram italianos, portugueses e espanhóis, mas também houve imigração japonesa, chinesa e alemã. Em sua grande maioria, vinham em busca de melhores condições de vida e fugiam da miséria, das guerras e das perseguições políticas em seus países de origem. Porém, haviam aqueles que viam no Brasil a oportunidade de expandir seus negócios e vieram para instalar fábricas e comércios, além dos funcionários das empresas ferroviárias que ocupavam altos cargos nessas empresas. Já a expansão da indústria e da urbanização foi favorecida pela expansão das redes ferroviárias, a instalação de redes de energia elétrica, a acumulação de capitais pelos cafeicultores e o crescimento populacional, que, ao mesmo tempo que fornecia mão de obra barata para as fábricas, se transformava em um mercado consumidor. No entanto, a industrialização brasileira nesse período, apesar de ter quadruplicado entre 1907 e 1920, se restringiu à produção de bens de consumo. E os principais ramos da indústria nesse período eram o têxtil, de alimentos e bebidas e vestuário, enquanto a urbanização se limitou às capitais estaduais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. O exemplo mais notório desse processo de urbanização ocorrido nesse período foi a reforma da cidade do Rio de Janeiro, promovida pelo prefeito Pereira Passos, inspirada na Belle Époque francesa, e comandada por engenheiros e médicos, que desabrigou cerca de 14 mil pessoas que foram para as periferias, formando as primeiras favelas do Brasil, onde construíram barracos de tábua cobertos com latas de querosene aberta. Em meio a esse estado desolador para a população trabalhadora, o médico sanitarista Oswaldo Cruz iniciou uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, promovendo uma revolta generalizada que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. E o terceiro ponto, mas não menos importante, desse período são as contestações, que eu havia dito no início da aula. O povo, ao contrário do que muita gente diz, não assistiu isso tudo de forma pacífica. E esse foi um período da história brasileira marcado por muitas revoltas. Inclusive, deixarei aqui uma lista de revoltas ocorridas nesse período. Durante a República Oligárquica, as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Era mal remunerado e o custo de vida era altíssimo. Os trabalhadores não recebiam o suficiente para pagar por moradia, alimento e vestuário. E trabalhavam entre 14 e 16 horas por dia. Não tinham direito a férias e nem aposentadoria. E os empresários exploravam o trabalho infantil. Essas condições favoreciam a organização dos trabalhadores e a difusão dos pensamentos anarquistas e socialistas, que vieram junto com os imigrantes europeus. Em torno dessas ideias e em busca de melhores condições de trabalho, eles organizavam greves para reivindicar por direitos como 8 horas de trabalho diária, aumento dos salários, abolição do trabalho infantil noturno e redução no custo de vida. O exemplo mais notório dessa luta por direitos foi a greve de 1917, que foi violentamente reprimida pelo governo, mas que se alastrou por todo o país, forçando os patrões a aceitarem as demandas dos trabalhadores. Agora vamos analisar um exemplo de contestações à ordem na República Oligárquica ocorrida no campo: a Guerra de Canudos. No sertão do Ceará, um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro, em meio a um cenário de violência e exclusão, somado a desilusões pessoais, resolveu sair pelo sertão pregando a sua versão do Evangelho. E encontrou muitas pessoas que se identificavam com sua história e suas pregações. Então, arrastando uma multidão, se instalou no sertão da Bahia em uma antiga fazenda chamada Canudos, que eles batizaram de Belo Monte, por inspiração bíblica. Neste local, eles criaram uma comunidade
autossuficiente e viviam da plantação de milho, feijão e batata, além de criarem animais como cavalos e bodes, de onde tiravam couro, que usavam para fazer roupas e comércio com as cidades vizinhas. Cultivando esse modo de vida, a comunidade cresceu e chegou a ter escolas e igrejas, e uma população de cerca de 20 mil habitantes, formada em sua maioria por sertanejos, mas também contavam com pessoas que possuíam um certo grau de instrução, como professores, mineradores, artesãos, soldados, enfermeiras e negociantes. O crescimento e a prosperidade de Canudos passou a incomodar os coronéis da região, que dependiam da miséria daquelas pessoas para manter o sistema de exploração. Então, passaram a espalhar que Canudos era um reduto de monarquistas fanáticos, e como os habitantes de Canudos se recusavam a obedecer às leis e a pagar os impostos da República, o governo federal enviou expedições para destruir o povoado. As primeiras expedições foram derrotadas pelos habitantes de Canudos. No entanto, o governo passou a enviar cada vez mais forças para a região, chegando a enviar 6.000 soldados, canhões e arcabuzes, e finalmente derrubando Canudos por completo, e decapitando Antônio Conselheiro como exemplo. A Guerra de Canudos durou cerca de um ano, sendo finalizada em 1897. Em resumo, podemos dizer que o período da história brasileira conhecido como a República Oligárquica foi um momento de modernização conservadora, pois ao mesmo tempo que foram promovidas transformações modernizantes, como a mudança na forma de governo, deixando de ser uma monarquia e tornando-se uma república, o direito a voto não contemplou mais do que 4% da população brasileira, pois excluía os analfabetos, ou seja, a grande maioria da população. A urbanização se limitou às capitais estaduais e expulsava as populações mais pobres para as periferias, enquanto a industrialização se limitou à produção de bens de consumo, à região sudeste do país e não fornecia condições dignas de trabalho para seus funcionários. E o governo mantinha uma política liberal em relação às relações de trabalho e uma política intervencionista, subsidiando a produção de café e as atividades industriais, enquanto se esforçava para manter a ordem e hierarquias sociais criadas durante o período colonial.